Você já travou tentando explicar algo de elétrica para alguém que não é da área? Imagina só ter que explicar o que é fator de potência para alguém que não entende nada do assunto. Imagina então se essa pessoa é um possível cliente seu. Deixa eu te contar um segredo. A tua venda depende disso. Então me acompanhe agora que eu vou te mostrar como explicar para qualquer pessoa 5 dos principais conceitos e mais complicados que tem no dia a dia de qualquer pessoa que trabalha na área de elétrica. Então roda a vinheta! Sou Jonildo da XP e hoje eu vou te falar sobre algo muito importante, que é o básico que quase ninguém sabe. Nos cursos, faculdades, nós vimos muito do teórico. A definição de cada coisa, tintim por tintim, mas quando a gente vai ao mercado, a gente se depara com uma coisa que é muito mais importante e ninguém nos ensinou, que é a prática. Mas eu vou dizer para você que existe uma coisa ainda mais importante. E essa coisa é chamada de agregar valor. Você precisa saber agregar valor ao seu conhecimento, porque é o seu conhecimento que vai fazer com que você consiga de fato lidar com os problemas que aparecerem, mas é com o valor que você agrega ao seu conhecimento que as pessoas vão reconhecer, compreender e valorizar o seu trabalho. Então por isso que eu venho aqui para te ajudar, trazer 5 dos principais conceitos que você vai utilizar durante todo o seu contexto do ramo profissional, beleza? Então vamos começar, mas antes disso, para você que ainda não acompanha nossas redes sociais, elas estão aqui, ó, dá uma olhada lá, tem muito conteúdo interessante. Curte aqui esse vídeo, se inscreve e compartilha se você acha que esse conteúdo pode agregar valor para alguma pessoa que você conhece, certo? Então vamos lá, eletriza tudo isso, vamos fortalecer e vamos dar sequência agora para o que de fato importa, beleza? Tamo junto, vamos lá. Para começar, vamos falar da potência elétrica, certo? A potência elétrica ela está relacionada ao trabalho realizado por uma corrente elétrica em um determinado período de tempo, certo? Mas imagina você explicar isso para alguém que nem sabe o que é trabalho. Então, uma forma muito mais fácil de você falar sobre potência elétrica é você falar que potência elétrica é basicamente a rapidez com que se consome energia. Então, veja como se torna mais simples as coisas. Se a rapidez com que se consome energia, quanto maior a potência, mais rápido se vai consumir energia, ou seja, mais energia vai ser consumida. É importante você ressaltar também para o seguinte aspecto: se a potência é maior, não necessariamente a capacidade produtiva vai ser maior. Isso depende da eficiência do equipamento, tá? Então, basta você dar um exemplo de uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada de LED. A lâmpada fluorescente, ela pode até ter uma potência maior, mas uma lâmpada de LED com a potência menor consegue ser tão ou até maior do que a lâmpada fluorescente. Show de bola? Então, essa é a potência elétrica, mas quando se fala de potência relacionada à elétrica, a gente tem 3 tipos, né? Então vamos tratar esses 3 casos. Então a gente vai ver agora qual é a diferença dessas 3. E vamos começar pela mais importante, que é a potência aparente. Por que eu estou dizendo isso? Veja só. A potência aparente ela vai ser muito importante no aspecto de medição, tá? Mas já falo melhor sobre isso. Vamos primeiro ver o que de fato, como a gente pode explicar para qualquer pessoa o que seria a potência aparente. É simples. Pode dizer que a potência aparente é a potência total, certo? Que a gente tem a potência ativa e reativa, mas a potência aparente é a total, certo? Então, acabou-se. Não tem mistério, tá? E como é que se calcula ela? A forma de se calcular a potência aparente basta a gente fazer o produto da tensão e da corrente. Veja só, eu estou falando de potência aparente monofásica ser igual a tensão eficaz monofásica multiplicada pela corrente eficaz monofásica. E por que eu disse que isso é tão importante? É o seguinte, vê só, a potência aparente ela é o produto da tensão e da corrente. Se tu pegar qualquer medidor, o que ele vai medir é tensão e corrente. Então, não importa qual cálculo tu vai realizar, você vai precisar dessas informações. Então, todo o cálculo ele é na base calculado a partir da potência aparente, certo? Outros pontos que é de extrema importância é quando a gente vai falar como ela é a potência total. Sempre que você for tratar, por exemplo, de uma subestação, seu projeto tem que ser baseado na potência aparente. Você vai dizer qual é a potência aparente, ela é de 225 kVA,
112,5 kVA, 300 kVA, é sempre em kVA, tá? E não só, quando você vai fazer vários outros tipos de estudo, vários tipos de projeto, você precisa estar usando a potência aparente. Então, tá aí, ela é muito relevante, é muito importante e muitas vezes a sua relevância é desprezada, certo? Então, vamos ter cuidado e dar mais valor a ela, tranquilo? Vamos lá, dando sequência, a gente tem agora a potência ativa, beleza? Como é que a gente explica a potência ativa para qualquer pessoa? Essa é mais fácil. Basta a gente dizer que é a potência útil. Como assim potência útil? É essa potência que a gente vai estar relacionado a gerar movimento, luz, calor, certo? São coisas que realmente a gente utiliza, beleza? Seja uma máquina, seja no que for, tá? Então, beleza. Potência ativa é potência útil. Onde é que a gente usa a potência ativa? Também, assim como a aparente, a potência ativa ela tem uma forma específica e fácil de se calcular, que é o seguinte, ó. Potência ativa é o produto da tensão e da corrente. Ué, como assim? Não é a mesma tensão e corrente que eu tinha comentado da potência aparente. Lá eram valores eficazes. A potência ativa, monofásica, é o produto da tensão instantânea e da corrente instantânea. Então, se você pegar o valor exatamente instantâneo, lembre que estamos falando de senoides, a tensão é a senoide e a corrente também. Então, se a gente pegar essas senoides e pegar os valores em um determinado instante para o valor de V e I, então a gente vai obter qual é a potência ativa. Então, perceba que ela também é fundamental quando se fala de medição. Ela é fundamental porque a partir dela, do valor de tensão e corrente, a gente pode obter qualquer coisa. E juntando a potência ativa com a potência aparente, é a partir disso que tudo vai ser calculado, tá? Elas são de extrema importância. Inclusive a potência ativa é o que a gente vai tratar quando for falar do levantamento de carga, que a gente vai ver no próximo módulo do curso. Então, vamos dar sequência. A próxima que a gente tem para falar é a potência reativa. Vixe, agora complica, né? Mas a gente descomplica. Potência reativa geralmente é mais difícil da gente explicar, porque não é algo que a gente consegue visualizar no dia a dia, de uma forma prática, certo? Mas então, como é que a gente pode explicar o que seria a potência reativa? Vê só, para você dar o devido valor a ela, basta você falar que a energia reativa, a potência reativa, é a que mantém o campo eletromagnético das cargas. Calma lá, talvez a pessoa que você vai falar, ela não entenda o que é um campo eletromagnético. E daí você vai precisar fazer alguma explicação em cima disso, beleza? Como é que isso poderia ser feito? Basta você dizer assim, ó, se por exemplo eu pego um motor, esse motor, o eixo dele, ele vai rotacionar, ele vai girar, certo? A potência ativa está relacionado à rotação desse motor, certo? A rotação desse eixo, ok? Mas para esse rotor girar, ele precisa que exista algum campo ao redor dele que faça com que ele gire. E para manter esse campo é onde entra a energia reativa. Tem muitas pessoas que tratam a energia reativa como aquela energia inútil, mas isso não agrega valor ao que ela é. Não é coerente a dizer uma coisa dessa, porque ela é fundamental, ela é da natureza do equipamento. Então ela é responsável pelo campo eletromagnético das cargas. Se, por exemplo, a gente fala de um banco de capacitores, o que é que o capacitor faz? Ele armazena energia em forma de campo elétrico, tá? E campo eletromagnético tem os dois aspectos, tanto elétrico quanto magnético. O indutor está relacionado muito mais ao campo magnético e o capacitor ao campo elétrico, beleza? Então, essa é a potência reativa. Agora vamos falar sobre outro conceito que é muito importante e está muito no nosso dia a dia, que é consumo. Finalmente, o que seria consumo de energia? Basicamente, consumo, para você conseguir explicar para qualquer pessoa que seria consumo, basta você dizer que é a quantidade de energia que é utilizada para o funcionamento de qualquer equipamento, de qualquer carga, durante um período de tempo. É quantidade de energia. Então, se eu consumir 1000 kWh, então quer dizer que eu utilizei essa quantidade de energia. É simples, é energia, tá? Então, consumo é isso. A partir do consumo, é muito importante a gente conseguir destacar qual é a diferença entre consumo
e potência, tá? Basicamente é o seguinte, a gente pode analisar isso de várias formas, numericamente, graficamente, então vamos aos exemplos. Bom, olhando nessa tabela, a gente pode analisar o seguinte, ó. Eu tenho a minha potência no eixo central, certo? Dessa tabela, e na margem da direita eu tenho o consumo. É muito importante falar que potência é um valor instantâneo, tá? E consumo é um valor acumulativo. Como assim? Vê só, vamos dar o seguinte exemplo. Vamos supor que em um determinado local, às 0 horas, eu tenho aqui uma potência de 6.000 kW durante as 0 horas. E essa potência de 6.000 kW, ela se mantém até 1 hora, beleza? Então, todo esse período de 1 hora, eu mantive uma potência constante de 6.000 kW, certo? Num tempo exatamente de início, quando eu comecei a analisar, o meu consumo era zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma energia ainda consumida, certo? Não tem nada. Mas a potência é um valor instantâneo, então já existe uma potência. Quando eu completar 1 hora, o que é que vai acontecer? 6.000 kW durante 1 hora dá igual em energia a 6.000 kWh, certo? Então quer dizer que em 1 hora eu vou ter um consumo de 6.000 kWh. Vamos supor agora que do período de 1 às 2 horas eu tenho uma potência de 6.800 kW. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse período eu estou consumindo 6.800 kW e são valores instantâneos durante todo esse instante. Então, quem seria meu consumo agora em 2 horas? Às 2 horas, o meu consumo vai ser tudo que eu consumi de 0 a 1 hora, somado ao que eu consumi de 1 às 2 horas. Ó. Basta você olhar aqui. Antes eu tinha 6.000 kW, depois eu passei a ter 6.800, e a soma de 6.000 com 6.800 vai dar 12.800 kWh. É acumulativo. E isso, basta você continuar esse cálculo que você vai ver. O consumo é sempre o acumulado. Certo? Beleza, numericamente seria essa estrutura. Vamos falar agora graficamente. Um ponto muito interessante que pode te ajudar em fazer suas análises, por exemplo. Vamos lá, potência. Potência é um valor instantâneo, certo? Então, olhando para esse gráfico, a gente pode pensar assim, ó, a potência a gente pode considerar como se fosse a altura desse gráfico, certo? Então imagina que tu vai apresentar para o teu cliente um gráfico da curva de carga do teu estabelecimento para o teu cliente. Então ele tem que entender o que significa aquilo, tá? E quando a gente fala de consumo, a gente está relacionado à área do gráfico. Lembre, é acumulativo. Você pega a potência e você vai acumulando. A gente falar de integral fica muito mais fácil de entender, certo? É a integral dessa curva, ou seja, de forma mais simples, mais didática, é a área do gráfico. O consumo é a área. Então daí você consegue distinguir de forma fácil e simples o que seriam essas duas coisas, tá? Graficamente, especificamente agora, o que seria o consumo, né? Como o consumo ele é acumulativo, então quando o equipamento não está funcionando, não tem nenhum equipamento funcionando, ela é constante, igual a zero, certo? Quando o equipamento começa a funcionar, ela é crescente. Quando os equipamentos pararem de novo de funcionar, ela vai estabilizar. Ela nunca vai decrescer, porque ela é acumulativa, ela só vai crescer. Saindo agora de potência e consumo, outro ponto que é extremamente importante, principalmente se você vai trabalhar com qualquer coisa relacionada a tarifas, mudanças tarifárias. Isso inclui projeto de subestação, isso inclui projeto de adequação tarifária e muitos outros. Banco capacitores também vai influenciar em tudo, que é a demanda. Onde é que a demanda entra em toda essa história? Vamos lá. A demanda, como é que a gente consegue explicar para qualquer pessoa o que seria uma demanda? Você chega lá, pessoal, o que é demanda? É isso aqui. É a potência média, calculada em um intervalo de tempo. É uma potência média. É muito importante você dizer que é uma potência média, por quê? Quando a gente falou de potência ativa, a gente estava falando de um valor instantâneo. Demanda não é um valor instantâneo, é um valor médio, tá? Então precisa estar dentro do intervalo de tempo, beleza? E esse intervalo de tempo é geralmente chamado de tempo de integralização, tá? Esse tempo de integralização é justamente esse tempinho que geralmente é adotado no intervalo de 15 minutos. Mas você sabe o porquê seria 15 minutos? Vamos lá, por que 15 minutos? Nos equipamentos, geralmente, principalmente em motores, equipamentos indutivos,
a gente tem chamado de corrente de partida, tá? Então, o que seria essa corrente de partida? Corrente de partida é um valor de corrente, assim que você aciona o equipamento, assim que você dá a partida no equipamento, que pode chegar a um valor muito superior ao valor da corrente nominal. O que isso quer dizer? Pense agora no equipamento de medição. Se por acaso a demanda fosse o valor de potência instantâneo, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar a corrente no momento da partida, você vai pegar um valor tão elevado com que de fato é atribuído ao seu equipamento, ao seu sistema como um todo. Não é um valor permanente, é um valor transitório, é só uma pequena parte. Então não poderia utilizar o valor instantâneo, porque senão o valor da demanda que o cliente ia pagar ia ser muito alto. As condições da distribuidora para ela colocar um sistema de uma potência tão elevada para o consumidor utilizar tão menos daquilo, tão pouco, não agrega, sabe? Não junta, não agrega valor nem para a distribuidora e nem para o cliente. Mas precisa encontrar o meio termo. A distribuidora não podia botar um valor de tempo tão elevado, porque senão o cliente podia descontroladamente acionar vários motores, por exemplo, ao mesmo tempo. Isso com certeza ia prejudicar todo o sistema, certo, da distribuidora, tá? Porque ele estava utilizando essa energia de uma forma ineficiente, tá? Então, para achar esse meio termo, foi estabelecido que um valor de 15 minutos, através de vários estudos, que esse valor seria muito interessante, tanto para compensar essa questão da partida dos motores, mas também para tornar o cliente mais consciente de que ele precisa controlar suas cargas. E atenção, demanda é diferente de potência medida, e eu já falei isso aqui. Por que é diferente? Demanda indica o valor médio e a potência medida é um valor instantâneo, tá? Então é por isso que muitos engenheiros técnicos erram no valor da demanda contratada dos seus clientes, das pessoas que eles estão prestando algum serviço, pelo seguinte motivo. Na prática, o pico de demanda é em geral menor que o pico da potência medida. Então, se você pegar uma curva de carga, certo? E você procurar qual é o maior valor possível e dizer que a demanda está associada àquele valor diretamente, isso não está 100% coerente. Isso pode até ser um valor aproximado, mas sua aproximação pode ser muito melhor se você utilizar os critérios mais coerentes, tá? Então, se liga nisso, o pico da demanda é menor do que o pico da potência medida, tá? E para você tratar isso, você precisa de um software, geralmente, ou então você mesmo utilizar fazendo os cálculos para pegar a potência média no intervalo que tem a maior potência possível de 15 minutos. Tá? Você pega naqueles 15 minutos, tira essa média e aí você vai conseguir analisar de uma forma melhor aproximada qual seria de fato a demanda máxima, ok? Mas mais para frente a gente vai tratar isso nos próximos vídeos de uma forma muito mais aprofundada, tranquilo? Não precisa se preocupar. Bom, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre outro tema, tá? Onde é que a potência instalada entra nisso tudo? Como é que a gente diferencia a potência instalada disso tudo? Isso é muito importante em vários projetos que você vai fazer, então é importante também que o cliente saiba que potência instalada não é potência ativa, não tem nada, não é isso diretamente. Então, como é que você consegue explicar isso? Basicamente, a potência instalada é a soma da potência de todos os equipamentos que você tem no lugar. Então você vai dizer assim para ele, ó, não tem o teu micro-ondas, o teu motor, você vai ter que ver qual é a potência desse motor, desse equipamento, e aí você mapeia todas as suas cargas, soma a potência de todas elas e aí você vai ter a potência instalada. Mas qual a importância desse elemento? A potência instalada vai ser fundamental para você fazer projetos como, por exemplo, você vai fazer um projeto de subestação. Você precisa saber qual é a potência instalada para pensar assim, ó, esse é o máximo que o seu estabelecimento ele pode consumir. Então vamos pensar no seguinte, vamos supor que por algum motivo na medição se encontra uma potência maior do que sua potência instalada. Isso quer dizer que muito provavelmente pode ter algum problema, algum vazamento de corrente ou então algum equipamento seu está consumindo muito mais do que deveria. Então são indicadores que você pode estar utilizando e mostrando também para o seu cliente a potência instalada é a mesma coisa de carga instalada, tá? Agora eu vou te falar sobre o último e mais importante,
Eu estou falando do fator de potência. O fator de potência, ele é extremamente importante para o seu cliente porque ele provavelmente já ouviu ou vai ouvir falar sobre isso, mas ele não vai entender o que é. E eu vou dizer para você, muita gente erra ao falar do fator de potência. E o que danado é isso? Muitas vezes as pessoas tentam falar que o fator de potência é uma relação da potência ativa com a potência reativa e com a potência aparente e que tem um triângulo e você bota um ângulo. Tipo, você não vai conseguir passar essa informação de forma clara para quem não é da área. Dessa forma não tem como. Mas agora eu vou te mostrar uma forma impecável de você mostrar a qualquer pessoa o que seria o fator de potência. Então acompanha aí. Fator de potência é a relação de potência útil e potência total. Ele indica a eficiência com qual a energia do seu estabelecimento está sendo utilizada. Vamos repetir. É uma relação de potência útil, potência ativa, útil, e potência total, aparente. E ela indica a eficiência. Mas por que passar essa informação dessa forma se torna tão relevante? Se você fala que é um indicador de eficiência, você está dizendo o seguinte para o seu cliente, ó. Bicho, teu estabelecimento, ele consome energia. E o fator de potência indica a eficiência com que tu consome energia. Então, se teu fator de potência não tá legal, isso quer dizer que tu tá consumindo mais do que tu deveria. Tu vai ter que pagar mais por isso. Isso vai entrar diretamente no teu bolso. É eficiência. Eles entendem o que é eficiência, esse nome eficiência. Está relacionado a dinheiro, meu amigo. Então, você aí está conseguindo agregar valor. E quais os frutos disso? O cliente conseguindo compreender isso de uma forma boa, de uma forma positiva, fica muito mais fácil de você conseguir, por exemplo, encaixar num determinado contexto do cliente, se realmente agregar valor para ele, um projeto de banco capacitores, por exemplo. Ou então mesmo um projeto de adequação tarifária para analisar, fazer umas medições, você vai conseguir N possibilidades a partir dessas sutilezas para que seu cliente consiga compreender, e não só compreender, mas dar valor ao que você está fazendo, dar valor ao seu conhecimento. Então, eu mostrei agora o que de fato você deve falar sobre o fator de potência, mas vamos também nos aprofundar um pouco na parte técnica. Só para deixar visualmente mais claro, né? A gente tem que a potência ativa está relacionada a uma resistência, a um, chuveiro elétrico, ou então também a máquinas rotativas e etc. Tem também a questão da potência reativa, que está associada a indutores e capacitores, certo? Ou equipamentos que são indutivos ou capacitivos, tá? E a potência aparente, beleza? E esse fator de potência é o cosseno desse ângulo φ, certo? Desse triângulo de potência, tá? Então, qual a importância disso? É só saber para onde a energia vai. O fator de potência, como ele é um indicador de eficiência, vai ter uma parte que vai para a potência ativa e reativa, tá? Mas agora vamos falar de fato do qual é a relevância técnica que eu quero mostrar para vocês. É o seguinte: por que muita gente erra ao calcular o fator de potência? Você sabia que isso acontece? E acontece muito? Eu vou te mostrar primeiro em questão da norma. O que é que a norma 414 ela diz? É o seguinte: a norma 414 ela bota que, por definição, o fator de potência é o consumo ativo dividido pela raiz da soma do consumo ativo ao quadrado mais o consumo reativo ao quadrado. E aí você faz, é o quê? Calma lá. Consumo está também relacionado à potência. Não sei se você lembra, mas, por exemplo, quando eu falar de potência, potência ativa, P, e potência aparente, o S, está relacionado à raiz da soma da potência ativa ao quadrado mais a potência aparente ao quadrado. Ou seja, é muito importante dizer, potência aparente não é você pegar a potência ativa e somar com a reativa. Por favor, não faça isso. Não pode fazer isso. Potência aparente é a raiz do quadrado da potência ativa com o quadrado da potência reativa. Basicamente, o que a gente tem no fator de potência, em traduzindo, seria P, certo? Que é a potência ativa, dividido por S, que é a potência aparente. O motivo é o seguinte, vê só, vou falar com calma. O fator de potência, se for calculado, por exemplo, utilizando a potência reativa,
você pode estar encontrando um problema no seguinte aspecto. A potência reativa, quando a gente fala de estabelecimentos, indústrias, por exemplo, de uma carga muito elevada, e, por exemplo, que pertencem até ao mercado livre de energia, que a gente vai explicar melhor mais à frente na próxima aula, a gente está falando de sistemas que têm a sua carga com mais tendência a ter harmônicos. E o harmônico influencia diretamente no fator de potência. Mas como é que ele influencia? Se você quiser saber mais como é que funciona essa relação do fator de potência com os harmônicos dentro de uma rede, então comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo bem detalhado explicando como é que funciona essa relação e mostrando para você do início ao fim o porquê que você não deve utilizar a potência reativa para calcular o fator de potência. Então é isso. A gente conseguiu ver nessa aula 5 conceitos: potência, os 3 tipos, consumo, demanda, potência instalada e o tão famoso fator de potência. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que essa aula faz parte do nosso curso gratuito que está disponibilizado no nosso portal XP Energy Tech. O link do portal está aqui embaixo, então acessa aí que você vai encontrar não só essa, mas também todas as aulas desse curso, que é de adequação tarifária, mas também você vai ter acesso a diversos conteúdos, tudo para agregar o devido valor ao teu conhecimento dentro do ramo da elétrica. Então, não esquece de deixar o gostei, compartilha esse vídeo para que a gente consiga eletrizar e fortificar ao máximo esse conhecimento. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau!